Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, parágrafo 3º, no item Justiça das aflições. Bom, você já deve ter se perguntado por que as pessoas boas sofrem, por que a vida parece ser tão injusta, ou por que algumas nascem em condições tão difíceis, enquanto outras parecem ter tudo? Essas são perguntas milenares que desafiam a nossa fé e parecem contradizer a própria ideia de um Deus justo e bom. Então, hoje vamos mergulhar em um dos trechos mais lógicos e consoladores de toda a obra de Allan Kardec. Esse terceiro parágrafo do capítulo 5 de Bem-aventurado os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que Kardec não apenas questiona a aparente injustiça da vida, mas nos oferece uma solução que harmoniza a fé e a razão. Ele nos mostra que a dor não é um castigo arbitrário, mas sim a manifestação de uma lei perfeita e que cada aflição tem uma causa justa. Vamos juntos desvendar como o pensamento espírita nos leva a uma conclusão inevitável. Se Deus é perfeito, a justiça deve ser base de tudo. E, finalmente, veremos como o Espiritismo, através da palavra dos Espíritos, veio para nos revelar completamente essa causa, completando o que Jesus já havia nos ensinado. Então, preparem-se para uma análise que transformará a sua visão sobre o sofrimento, a justiça e a própria vida. Vamos começar nosso estudo. Sejam bem-vindos ao parágrafo 3º. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos filhos da terra. Então veja que esse texto, ele nos passa um dos alicerces mais importantes da doutrina espírita e da compreensão do Evangelho. Ele nos diz de forma bem direta que a promessa de felicidade e consolo feita por Jesus não se destina à nossa existência atual, mas à vida espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. A Terra, segundo o Espiritismo, é um mundo de provas e expiações, um estágio transitório de aprendizado e aprimoramento. Portanto, a experiência de sofrimento e das aflições é inerente à nossa jornada evolutiva. A compensação prometida não é um bem material ou uma vida isenta de problemas aqui, mas a paz, a alegria, a libertação do espírito após ter cumprido suas tarefas e superando suas dificuldades. Essa compreensão traz um significado profundo à dor. A aflição deixa de ser um castigo sem sentido e passa a ser vista como uma oportunidade de crescimento. A compensação de que fala Jesus é o alívio de um espírito que se libertou de suas imperfeições, que pagou seus débitos morais e que se elevou na hierarquia espiritual. É o mesmo que dizer que o esforço de um estudante em sua jornada de estudos e sacrifícios só será plenamente recompensada com o diploma e a carreira que se abrirá no futuro. O sofrimento é temporário, mas a libertação e a felicidade dos espíritos são eternos. E é por isso que, sem a crença na imortalidade da alma, as palavras de Jesus seriam vazias de sentido. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Então veja que, em poucas palavras, essa frase ela significa que se a nossa existência ela se resumisse apenas à vida na Terra, as promessas de Jesus para os aflitos não teriam sentido algum. Mas por quê? Porque o termo contrassenso ele se aplica à visão de que a vida é curta e de que a dor, muitas vezes, parece não ter propósito. Se não há nada além, por que uma pessoa justa e virtuosa sofreria terrivelmente, enquanto um criminoso poderia estar prosperando? Isso seria uma coisa meio que irracional, uma contradição à ideia de um Deus que é soberanamente bom e justo. Uma vida única e linear não consegue explicar essa aparente injustiça. E o termo engodo, ele ainda é mais incisivo. Ele sugere que uma espécie de engano ou mentira
Se Jesus prometeu o consolo e a felicidade aos que choram e sofrem, é esses indivíduos que morrem na dor sem receberem qualquer recompensa, então suas palavras seriam falsas. A promessa de felicidade seria uma ilusão, um truque cruel para dar esperança onde não existe. Então, a única forma de o ensinamento de Jesus fazer sentido é aceitando que a vida não se limita a esta breve passagem pela Terra. A certeza do futuro, que para o Espiritismo é a imortalidade da alma e a reencarnação, é a chave que transforma o contrassenso em lógica e o engodo em uma verdade profunda. Somente quando entendemos que as aflições atuais são as consequências de vidas passadas e que a felicidade prometida é a recompensa espiritual em existências futuras, é que as máximas de Jesus se tornam a expressão de uma justiça perfeita. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Então veja que Kardec aqui, ele valida a nossa percepção. Ele reconhece que do ponto de vista puramente material, é ilógico e paradoxal que a dor possa levar à alegria. A mente humana, focada na vida presente, ela sempre vai buscar o prazer e evitar a dor. A conveniência do sofrimento, ela só se torna visível quando elevamos o nosso olhar para o plano espiritual. O sofrimento deixa de ser um fim em si mesmo e se torna uma ferramenta de purificação e aprendizado, algo necessário para nosso progresso. O texto, então, ele menciona a explicação popular de que o sofrimento serve para se ter maior mérito. Essa visão, embora contemple a ideia de que a dor tem um propósito, ela é meio que incompleta, é um tanto passiva. Ela sugere que o mérito é conquistado apenas por suportar a dor, como se fosse um crédito ou um ponto acumulado junto a Deus. A doutrina espírita, ela vai além. Ela ensina que o mérito não está no sofrimento em si, mas na forma como lidamos com ele. O mérito real se conquista com a resignação consciente, a fé e a caridade em meio às tribulações. É a aceitação das provas com entendimento, a superação do orgulho e do egoísmo que realmente nos transformam. O sofrimento é apenas o instrumento que nos permite demonstrar essa força moral e espiritual. A dor, portanto, é um atalho para a evolução, uma conveniência para quem deseja acelerar seu progresso. Então, essa frase, ela serve de ponte para a próxima grande questão do capítulo. Se o sofrimento é uma oportunidade, por que ele é tão desigualmente distribuído? A resposta a esta pergunta é o cerne da justiça divina revelada pelo Espiritismo. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Se coisa alguma haverem feito que justifique essa posição. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então veja que aqui a gente pode desdobrar esse trecho em 4 grandes questionamentos. O primeiro, por que sofrem uns mais do que outros? Então, esta é a pergunta mais elementar sobre as desigualdades das aflições. Então, a partir de uma visão de uma vida única, isso se torna algo inexplicável. Porque algumas pessoas enfrentam dores, doenças, perdas terríveis, enquanto outras parecem viver num mar de tranquilidade. Se a gente olhar para uma única existência, a gente não consegue explicar isso. Segundo questionamento, por que nascem uns na miséria
e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Então a questão ela se torna ainda mais aguda ao focar no nascimento. Para nossa compreensão limitada, a condição de um recém-nascido é inocente. Portanto, o seu destino de miséria ou riqueza seria um ato de pura parcialidade divina, o que é incompatível com a ideia de um Deus justo, bondoso e amoroso. O terceiro questionamento: por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Então, essa pergunta ela amplia o problema para o sucesso e o fracasso ao longo da vida, reforçando que a adversidade e as facilidades elas não parecem seguir uma lógica de mérito nesta existência. E, por último, o quarto questionamento: o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, aqui a grande contradição, né, o paradoxo final, ele está aqui. Se a moralidade é a base da felicidade, por que os bons são castigados e os maus recompensados? Essa aparente incoerência desafia a própria ideia de uma justiça divina e pode levar à descrença ou até mesmo à revolta. Então, a única resposta para essas perguntas, segundo o Espiritismo, está na pluralidade das existências. O que parece uma injustiça na vida presente é, na verdade, consequência das ações passadas de vidas anteriores que tivemos. Aquele que nasce na miséria pode estar em um momento de expiação, enquanto o que nasce da opulência pode estar em uma prova, ou, ironicamente, pode estar usufruindo de uma única alegria nesta vida antes de enfrentar as consequências de seu egoísmo no plano espiritual. Então, essa visão transforma o que parecia ser um absurdo em um ato de justiça perfeita, pois a contabilidade moral de cada espírito se estende por todas as suas encarnações. O Espiritismo resolve o enigma, mostrando que a lei de causa e efeito opera não em uma única existência, mas em toda a jornada evolutiva do espírito. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então, esse parágrafo é o ponto de virada crucial da argumentação de Kardec. Ele é um dos pilares lógicos do Espiritismo e ele vai dividir a questão da dor em dois momentos: a fé e a razão. Então, primeiro, Kardec ele reconhece o poder da fé, a fé no futuro, ou seja, a crença na imortalidade da alma, que de fato traz um grande consolo e ajuda a pessoa a suportar as aflições com mais paciência. No entanto, ele argumenta que essa fé por si só não é suficiente para explicar as anomalias, que são as evidentes injustiças da vida, o sofrimento dos bons, a prosperidade dos maus, a desigualdade de condições do nascimento. Para nossa razão, essas anomalias parecem desmentir a justiça de Deus, criando um paradoxo que a fé, de forma isolada, não consegue resolver. Ela pode acalmar o coração, mas não satisfaz a mente. No segundo momento, o texto ele muda o foco para a lógica pura. Kardec estabelece uma premissa fundamental: se aceitarmos a existência de Deus, devemos aceitá-la como um ser infinitamente perfeito. Essa perfeição implica necessariamente que ele possui os atributos como todo o poder, toda a justiça e toda a bondade em grau absoluto. Se Deus pudesse agir com capricho ou parcialidade, ou se sua justiça fosse falha, ele não seria Deus, pois seria um ser limitado e imperfeito. Então, a genialidade da frase ela está em conectar esses dois pontos.
Se a fé nos diz que a vida continua e a razão nos obriga a admitir que Deus é perfeitamente justo, então o quebra-cabeça do sofrimento só pode ser resolvido por uma causa que transcende a nossa compreensão de uma única vida. A conclusão implícita, e que será explicada logo depois, é que as vicissitudes da vida parecem injustas. A falha não está em Deus, mas em nossa visão limitada. A resposta está na reencarnação, que revela que a lei de causa e efeito atua em um ciclo de vidas sucessivas, reconciliando o sofrimento com a justiça de Deus perfeito. A doutrina espírita, portanto, ela vai oferecer a chave que faz a razão e a fé caminharem juntos. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e porque Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, a gente vai fazer aqui uma análise, né, um pouquinho mais profunda, e essa análise a gente vai dividir ela em três partes. Primeiro, que o texto fala sobre a imparcialidade de Deus. Quando ele cita: se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade, né? Então, essa premissa, né, fundamental, se Deus é um ser de perfeição infinita, seus atos não podem ser aleatórios, não podem ser injustos ou baseados em favoritismos. A dor e as dificuldades que vemos na Terra não são fruto de um capricho divino ou de uma escolha arbitrária. A lógica nos obriga a concluir de que cada evento em nossas vidas, por mais difícil que seja, é regido de leis de uma justiça perfeita, que não faz distinção entre as pessoas. A outra parte do texto refere-se à lei de causa e efeito, quando ele fala: logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, aqui Kardec faz a grande conexão. A palavra logo estabelece a conexão direta da premissa anterior. Uma vez que Deus não age com um capricho, as vicissitudes, ou seja, as provações, as aflições da vida, elas não podem ser eventos sem sentido. Elas derivam de uma causa. E como essa causa está inserida no contexto de um universo governado por um Deus justo, essa causa também deve ser justa. É a base da lei da causa e efeito, ou ação e reação, que no Espiritismo se entende por múltiplas encarnações. O sofrimento atual é a consequência de uma ação praticada no passado, ou seja, um erro que você agora está tendo que resgatar. E a terceira etapa dessa nossa análise refere-se à conscientização, quando ele fala isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, essa última parte, ela está fazendo um convite a uma ordem direta. Não basta apenas entender a frase, é preciso internalizá-la e compreendê-la em sua essência. Ao nos penetrarmos dessa verdade, a nossa visão da dor muda completamente. Ela deixa de ser vista como um castigo aleatório e passa a ser entendida como uma oportunidade de resgate e crescimento. Isso nos torna responsáveis por nossa própria jornada, transformando a revolta em resignação e o desespero em esperança. Então, essas frases juntas explicam por que o Espiritismo é a única doutrina que, de forma racional, consegue reconciliar a existência de um Deus perfeito com a aparente injustiça do sofrimento humano. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs o homem na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, aqui, a culminação da lógica de Kardec
e o ponto em que o Espiritismo se posiciona como a terceira revelação da humanidade, sucedendo as revelações de Moisés e de Jesus. A frase explica a relação entre o ensinamento de Jesus e a doutrina espírita, mostrando que não contradiz o outro, mas sim o completa. Então, quando ele fala, por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs o homem na direção dessa causa. O que Kardec está querendo dizer com isso? Kardec afirma que Jesus foi o grande precursor. Seus ensinamentos, como as bem-aventuranças e a parábola do filho pródigo, já continham em si a semente da verdade sobre as leis de causa e efeito e justiça divina. Jesus plantou a semente da caridade, do amor e do perdão, mas não pôde, naquela época, revelar a explicação completa da reencarnação e das leis espirituais, pois a humanidade não estava intelectualmente preparada para isso. Ele nos deu a direção moral, o caminho a seguir, mas a lógica por trás da jornada ainda estava velada. E aí, ele fala no meio do caminho, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa. O que Kardec está querendo dizer com isso? Este trecho que Kardec menciona, ele está introduzindo a ideia da revelação progressiva. Deus revela suas leis à humanidade de forma gradual. À medida que ele evolui e se torna capaz de compreendê-la, né, isso aí no século XIX, com o avanço da ciência e da filosofia, a humanidade alcança a maturidade necessária para assimilar conceitos mais complexos, como a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, de forma racional e não apenas da fé cega. E ele termina, né, identificando o Espiritismo como uma ferramenta escolhida por Deus para revelação completa. Quando ele fala por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, a causa das aflições, ou seja, a lei de causa e efeito atuando em vidas sucessivas, ela é revelada diretamente por aqueles que já viveram a experiência, os espíritos. Essa comunicação universal dos espíritos, de forma concordante e controlada, confere ao espiritismo um caráter científico e filosófico, tornando uma revelação que pode ser verificada pela razão e não apenas aceita pela fé. Ou, em suma, a frase estabelece que o Espiritismo, como o consolador prometido, que veio para complementar o que Jesus havia iniciado, oferecendo à humanidade não apenas consolo da fé, mas também a lógica da razão para entender o porquê da dor e da justiça de um Deus perfeito.